Ele falou, você promete que não vai bater? Aí eu peguei e falei, eu prometo que se você me disser a verdade, eu não vou te bater. Foi muito difícil. Foi muito difícil. É ainda até hoje. Os depoimentos são de duas irmãs que descobriram em 2018 que os seus filhos, na época com 4 anos, estavam sofrendo abuso sexual. O meu sobrinho sofreu um abuso sexual por um familiar dele de parte de pai. E meu sobrinho, ele é um filho para mim, eu amamentei. E esse abuso que o meu sobrinho sofreu, ele reproduziu no meu filho, que é da mesma idade. O comportamento diferente das crianças foi o que chamou a atenção das irmãs e também alguns registros em desenhos. Ele parou de usar lápis de cor, ele parou de usar giz de cera, simplesmente parou. Ele parou de fazer desenhos coloridos e ele só desenhava pênis. Elas contam que um dia os dois primos foram vistos em um quarto, sozinhos, com as roupas abaixadas. Ali tiveram a certeza do abuso sexual. Entrei no quarto, encostei a porta e falei, olha, eu não te bato, eu não gosto de bater e você sabe disso. Mas eu já sei o que está acontecendo. Apesar de na hora eu não sabia exatamente. E há um sentimento dentro da gente que não quer acreditar. Este especialista explica que todo trauma psíquico gera problemas emocionais por causa de 3 fatores: angústia, medo e vergonha. Como Freud fala, é o trauma que infunda os sintomas psíquicos, tá? E aí eles começam a ser pessoas com problemas não só de relacionamentos sociais, mas com problemas psíquicos também. Em casos de abuso sexual, o que a grande parte da população acredita é que os autores estão nas ruas. São pessoas desconhecidas e não têm acesso às vítimas. Mas não é bem assim. Em geral, mais de 60% das denúncias de violação de direitos ocorrem em casa e na escola. Locais que deveriam ser sinônimo de proteção. De acordo com o relatório dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, com base no Disque 100, os tipos de violação contra crianças e adolescentes mais frequentes no Brasil são a negligência, 72,7%, seguida por violência psicológica, 48,8%, física, 40,6% e sexual, 22,4%. Dados do Instituto Público de Segurança do Rio apontam que somente em Campos, em 2017, foram 63 vítimas de 0 a 11 anos e 158 estupros registrados. Em 2018, 76 vítimas de 0 a 11 anos e 141 estupros contra pessoas de todas as idades. O vice-presidente do Conselho Municipal da Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente de Campos orienta as famílias que, em casos de abuso, é importante buscar os conselhos tutelares da cidade. É fundamental saber que o primeiro lugar, o primeiro porto seguro que essas famílias podem procurar são os conselhos tutelares, que são, por lei, os órgãos de proteção encarregados por toda a sociedade. A gente acabou de passar por um processo de eleição. Eles são as pessoas eleitas para zelar pela proteção de crianças e adolescentes. O melhor que deve ser feito é a busca de um profissional, não é, com formação em sexualidade humana, um psicólogo. Nós temos várias linhas dentro da psicologia que avaliam isso, né? A própria psicanálise, outras especialidades, existencial humanista. Renato recorda casos que ganharam repercussão e afirma que é uma maneira de ajudar outras vítimas a denunciarem. Nós tivemos, por exemplo, o Disque 100, quando ele foi criado como Disque Denúncia de violência, na época de violência contra criança e adolescente. Ele sofreu o seu recorde, ele teve como o seu recorde de atendimento na semana em que a Xuxa Meneghel assumiu para todo o Brasil em cadeia nacional de que tinha sido vítima de violência sexual na infância. Nós temos a nadadora Joana Maranhão, que quando também denunciou que o seu professor de natação, ou seja, também uma pessoa de confiança da família, uma figura que goza da confiança da família, também tinha sido um molestador, também tinha sido um violentador sexual. A partir das experiências dessas personalidades públicas, a lei inclusive mudou o prazo de prescrição
porque até então esses abusadores ficavam protegidos pela prescrição do crime. E aí, com essas denúncias, que ficou conhecido como a Lei Joana Maranhão, exatamente por casos como esse, que aí o prazo passou a contar a partir da maioridade e não a partir da data do abuso. A gente precisa parar de pensar que isso acontece no vizinho. A gente precisa observar os nossos filhos. Quando a gente chega com essa dor, a gente não sabe o que fazer. A gente não tem ideia, mesmo já tendo passado por isso, a gente não tem ideia do que fazer, como resolver, como curar essas feridas e principalmente como não permitir que aquela criança vire um abusador no futuro, que é o maior medo, é o meu maior medo.